Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia. E a gente estamos falando dos profetas menores, né? Um conjunto de séries, né? Falando dos profetas maiores e menores. E a gente está falando do profeta Abacuque, a terceira parte. E a gente vai falar dos poemas, que são 3 poemas do enredo do livro do Abacuque relata pra gente. E o primeiro poema está escrito no capítulo 1, capítulo 2, que são as práticas econômicas injustas. O porquê as práticas econômicas injustas? Porque os ricos cobram tributos abusivos. Ou seja, os ricos, os reinos de Israel, eles cobram tributos acima do permitido, que a pessoa, que a população não dá conta de pagar. Com isso, cada vez mais os pobres ficam sem nada, até mesmo são tomados terras deles. Os ricos, os líderes, eles faziam isso na época, cobrando altas taxas de tributos abusivos. Por isso que a atividade econômica de Israel, antigamente, era muito abusivas, porque o rei mandava e desmandava. Ele cobrava altos tributos, e esses tributos não eram justos. O porquê? Porque os reinos precisam ter as suas legarias. Ainda por cima, ele tinha que pagar tributos ainda para os assírios. Para os assírios, que senão iam vir e atacar o Estado de Israel e ficar sitiada, como aconteceu com o rei Nabucodonosor II. E a parte 2 do poema está no capítulo 3, que é o trabalho escravo. Até que eu lembro da novela Rico e o Lázaro, que o Lázaro, né, que o nome dele era colocado como outro nome, mas lembrando, né, o Lázaro, ele foi escravo de um rico. E esse rico, ele trabalhou durante 7 anos e fez uma injustiça junto com o juiz, né, o sacerdote, ou creio que era o sumo sacerdote na época, e fez ele ficar mais 7 anos. E durante esses mais 7 anos, no total de 14 anos, veio os babilônicos, sitiaram a cidade e foi levado escravo para a Babilônia. Ou seja, os trabalhadores lá trabalham exaustivos e eram tratados como animais. Um escravo ali não era um ser humano, era um animal trabalhando ali em prol do enriquecimento cada vez mais dos ricos e dos líderes e dos reinos. E do reino, né? Tanto do reino do norte e o reino do sul. Ou seja, a pessoa que era se tornada escravo, ele não era nada. Até mesmo das pessoas que eram da própria raça, ou seja, do próprio povo. E eles esqueceram do Egito, que eram escravos durante o período de 400 anos no Egito. E o Abacuque, ele fala isso. Se vocês querem voltar como eram escravos no Egito. E aqui eles colocam, os judeus, eles colocam as pessoas escravas, eles colocam um trabalho exaustivo, o trabalho que ultrapassa até mesmo o ser humano pode não dar conta mais de suportar. Que eles trabalhavam exaustivamente, trabalhavam sem descanso, sem remuneração, sem descanso, e eram tratados
como um animal. Outra poema que está no capítulo 4, que o Abacuque, o profeta Abacuque, acha que os líderes são irresponsáveis. Ou por que irresponsáveis? Porque devido à má administração do reino, e se expõe a muitas bebidas, sexo. Quanto isso, pela má liderança, o povo sofre. Ou seja, um líder da sua nação, ele não tem conhecimento da palavra do Senhor, não tem conhecimento que o Senhor é rei, poderoso e maravilhoso, e ele se entrega ao pecado, como aconteceu nos reinos anteriores, né? No reinado de Israel, eles se entregando a bebedices e muitas mulheres, né? Havendo muito sexo. E o povo, com isso, gera gastos. Na época, gera uma má administração do reino. E com isso o povo sofria. O povo todo. Principalmente mais a classe pobre. Porque cobrava muitos tributos. E se viesse uma guerra, ia ser cobrado mais tributos ainda. Para ter armas bélicas. Para tentar guerrear com outras nações. Mas eles se esqueceram do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e se entregaram à carne, ao pecado. A quinta é a idolatria, esperando a sua riqueza e fidelidade aos deuses e a todo custo. Ou seja, esses reinos, eles procuravam a todo custo, não importa o que for ouro ou for prata, faça os deuses que são de ouro ou de prata, mas não é o Deus verdadeiro como é o nosso Deus. E eles se entregavam a isso a todo custo, a qualquer maneira, porque se tivesse um problema eles entregavam ali aos deuses e depois via que não adiantava de nada. Aí vem a resposta de Deus para Abacuque, é a resposta para gerações futuras. Porque as gerações futuras, isso mostra que o livro do Abacuque mostra como as pessoas são, como é entregue a sua administração, como é entregue o seu povo, e de sua má administração o seu povo sofre. Mas ao mesmo tempo que está escrito em Abacuque capítulo 3, versículo 17 e 18, é uma palavra linda e fica, né, para ficar nos nossos corações sobre a administração celestial. Olha o que diz: mesmo que os campos não produzem alimentos, encontrarei alegria em Deus, o meu Salvador. Ou seja, até o campo pode não produzir frutos, mas o meu Redentor, o meu Salvador, é o Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E juntamente com o seu Filho, Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que vai reinar com justiça e equidade, vai mostrar no seu reinado messiânico, no reinado milenar, um exemplo fundamental como é um reino, e o reino exemplar, e passando esse durante 1000 anos, o reino eterno. Crê nessa palavra, pode passar até fome, mas crê no Senhor, que o Senhor vai dar o livramento. Crê nessa palavra como o profeta Abacuque fez. Crê no Senhor, que os campos podem até faltar alimentos, mas eu encontrarei alegria no Senhor. Crê nessa palavra, que Jesus te ama e te quer bem, no nome de Jesus.